Antes que as muralhas fossem destruídas, antes que o fogo consumisse a cidade sagrada, Jerusalém era o coração pulsante da fé. Era o lugar onde o invisível se tornava real, onde o som das orações subia como incenso ao céu. Entre colinas e vales, ela brilhava sob o sol do Oriente. Uma cidade viva, sagrada, indescritivelmente bela. Ali estava o templo, símbolo da presença de Deus, erguido com mãos humanas, mas habitado pela glória eterna. Ninguém imaginava que aquele esplendor um dia seria reduzido a cinzas. Quem caminhava pelas ruas de Jerusalém antes da destruição via um espetáculo de fé. Os mercados vibravam com vida. Os sacerdotes vestiam túnicas brancas e caminhavam em silêncio rumo ao templo, e os peregrinos vinham de todas as nações. Síria, Egito, Roma, Arábia. Homens traziam cordeiros, mulheres carregavam cestos de pombas, crianças olhavam com espanto para o Monte Moriá, onde o templo brilhava como ouro sob o sol. Nas escadarias, multidões cantavam os salmos de subida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E enquanto a fumaça do sacrifício subia, o povo acreditava que suas orações subiam junto. O ar era denso de espiritualidade e até o silêncio parecia santo. O Templo de Herodes era considerado uma das construções mais grandiosas do mundo antigo, com pedras que pesavam mais de 40 toneladas, colunas de mármore branco e portas cobertas de ouro puro. Quando o sol batia nas paredes, a cidade inteira se iluminava com reflexos dourados. Parecia que o próprio céu havia descido sobre a terra. O pátio dos gentios era vasto e cheio de vozes. Ali, estrangeiros vinham adorar o Deus de Israel. Mais adiante, o pátio das mulheres, onde famílias inteiras vinham agradecer pelas bênçãos recebidas. E no centro, o Santo dos Santos, o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para rogar perdão por toda a nação. A cada toque das trombetas o povo se ajoelhava, e o nome de Deus ecoava pelas colinas como trovão e melodia. Jerusalém era mais do que fé, era também conflito, cultura e esperança. As ruas eram estreitas, mas cheias de vida. Mercadores vendiam especiarias vindas da Babilônia e tecidos de Damasco. Homens discutiam nas praças sobre a lei e rabinos ensinavam parábolas nas sinagogas, mas sob essa aparente harmonia havia tensão. Os romanos patrulhavam as muralhas. Soldados com armaduras reluzentes observavam o povo com desconfiança, e em cada esquina havia quem sonhasse com a liberdade. Jerusalém era uma cidade de contrastes, fé profunda e política cruel, adoração sincera e poder corrompido. Mesmo assim, a cada manhã, o povo continuava subindo ao templo, porque acreditava que, enquanto o templo estivesse de pé, Deus ainda estava com eles. Mas algo começou a mudar. Alguns profetas advertiam, o templo será destruído, e pedra sobre pedra não ficará. As palavras pareciam impossíveis. Como duvidar do que fora construído com tanta glória? Mas o povo estava dividido. Havia rebeldes que desejavam expulsar Roma, sacerdotes que se corromperam pelo poder e corações que se afastavam do Deus que juraram servir. Enquanto os altares se enchiam de fumaça, os corações se esvaziavam de fé. E o que começou como murmúrios se tornou guerra. No ano 70 d.C., o general romano Tito cercou Jerusalém. O povo resistiu. As orações se misturaram aos gritos. E o templo, o símbolo máximo da fé, tornou-se o último refúgio. As chamas começaram nos portões. O ouro derretia e escorria entre as pedras, como lágrimas ardentes sobre a cidade santa. Quando os romanos invadiram o Santo dos Santos, o véu se rasgou e o fogo consumiu o altar. O mesmo lugar onde o povo sentia Deus mais perto, agora estava coberto de cinzas e silêncio. Mas mesmo ali, entre as ruínas, a presença dele não havia partido.
O templo foi destruído, mas a promessa permaneceu. Porque o verdadeiro templo não é feito de pedra, é feito de fé. O fogo queimou as paredes, mas não conseguiu apagar a presença do Deus eterno. E quando o povo olhou para as ruínas, descobriu uma verdade que ecoa até hoje. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita no coração de quem o busca. Hoje, quem visita Jerusalém ainda sente algo diferente no ar. É como se cada pedra sussurrasse o nome de Deus. O templo se foi, mas a fé continua viva. Se essa história tocou o seu coração, mostre que a chama ainda arde em você. Curta este vídeo, inscreva-se e ative o sino. Compartilhe com alguém que precisa sentir a presença de Deus e deixe seu comentário. Qual parte dessa história mais falou com você? Porque as ruínas contam o fim de um templo, mas também o recomeço da presença de Deus em nós.